Olá, meu nome é Esther, sou psicóloga, atuo como estagiária pelo Ministério Público do Estado na fiscalização das unidades socioeducativas de internação daqui de Porto Velho. Também atuei como voluntária na unidade de internação feminina, também aqui em Porto Velho, em um período em que eles estiveram sem profissional da psicologia. E aí eu vim aqui hoje falar com vocês alguns pontos importantes, né, de uma forma bem breve, bem resumida, mas sobre alguns pontos importantes a se pensar quando a gente fala desse sistema, tá? Eu não sei se eu vou conseguir editar esse vídeo, né, porque eu tô com um aparelho novo, eu não sei muito bem mexer ainda, sou a idosa confusa com a tecnologia, mas eu vou tentar dar o meu melhor aqui e não me estender muito, tá bom? Então vamos lá. Primeiro, é importante a gente lembrar que, de acordo com o ECA, né, no artigo 112, crianças e adolescentes que cometem delitos, eles não são considerados que cometeram crimes. A gente não fala que eles cometeram crimes, e sim atos infracionais. Na tipificação do delito é o correspondente ao Código Penal, é o mesmo, só que a gente chama de ato infracional. Quando a gente pensa em criança e criança até 11 anos, a criança que cometeu o ato infracional, ela vai passar por uma medida de proteção, uma medida protetiva, e o adolescente, que corresponde ali entre os 12 e os 18 anos, ele vai passar por por uma medida socioeducativa. E é nesse grupo que a gente vai focar agora nesse momento, que a gente vai discorrer a respeito de quem passa pela medida socioeducativa, tá? Quem coordena tudo isso, como tudo deve ser, qual que é o papel de cada um, a atribuição de cada coisa, quem é responsável por quem, é a nossa querida SINASE, que é a Lei 12594 de 2012, que é o Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, SINASE, né? Então ela que vai mandar como tudo funciona. É uma lei bem interessante que vale a pena ler, tá tudo bem bonitinho, tudo super explicadinho por lá, tá? Quando a gente fala de medidas socioeducativas, a gente pode dividir em dois grupos, nas de meio aberto e nas de privação de liberdade. Nas de meio aberto, a gente tem primeiro, que seria a advertência, tá? Depois a gente tem a reparação de dano, que é quando, sei lá, pichou o muro da escola, então vai lá e limpa. Quebrou alguma coisa, tem que ir lá e ressarcir o valor para a pessoa, né? E aí, obviamente, com relação à família também tá em voga nesse quesito. A gente tem também o PSC, que é a prestação de serviço à comunidade, que ela pode ser até 6 meses, como disse, adolescente ele vai trabalhar no máximo 8 horas semanais, e aí vai a equipe que estiver responsável por ele vai ter que prestar um relatório de como é que ele está funcionando. Inclusive eu acompanhei também um adolescente que estava passando por essa medida, e é um trabalho bem interessante, né? Então ele vai trabalhar durante no máximo 6 meses, no máximo 8 horas semanais. E aí a gente tem também a liberdade assistida, que é basicamente quando o adolescente ele não é privado de liberdade, então ele não fica numa unidade de internação, mas periodicamente ele tem que se apresentar, né? Ele e a sua família tem que ir lá e ali bater o ponto, digamos assim, né? E prestar relatório do que tem feito, e ele é acompanhado também pela equipe multidisciplinar, enfim. E aí que a gente tem também as medidas de privação de liberdade, que são basicamente duas, que é a semi-liberdade, né, que é quando o adolescente ele sai durante o dia, estuda, né, trabalha, faz o que é necessário, mas durante a noite ele volta, né, à unidade de internação, e a internação, que é a medida mais grave para os delitos mais graves, né? Então, nesse modelo de internação, ele pode ser de 6 meses ao máximo 3 anos. O adolescente pode ficar no máximo preso 3 anos. Nem preso que fala, é interno, olha só o vício. Ele pode ficar interno durante 3 anos. E se ele completar 21 anos, né, durante esse tempo, ele tem que ser dispensado. Ele não pode ficar com mais de 21 anos cumprindo a medida socioeducativa, tá? E aí nisso a gente também tem a internação provisória, que é quando o adolescente ele é interno antes mesmo do julgamento, né? E aí vai variar muito da gravidade do delito, né, ou com uma medida realmente até preventiva muitas vezes, e isso pode ser de no máximo 45 dias, então o sistema, né,
tem 45 dias para fazer todos os trâmites legais, para dar a sentença e tudo certinho, tá? Então, essas são as medidas. Em Rondônia, a gente tem 8 unidades de internação, sendo que 4 delas estão aqui em Porto Velho. Então, a gente tem uma unidade de internação provisória. E na unidade de internação provisória é importante até falar que é onde é feito o acolhimento inicial, né? Que é o primeiro contato que o adolescente vai ter com o sistema socioeducativo. Então, a equipe multidisciplinar vai atrás de entender tudo o que aconteceu, né, atrás da família, começa a fazer o estudo de caso realmente. Então, a gente tem uma unidade de internação provisória, tem 2 unidades masculinas e uma feminina, que também que é provisória e definitiva, né, nesse contexto. E é uma coisa, as outras estão em Ariquemes, Cacoal, Rolim e Vilhena, as outras 4 unidades, né, daqui de Rondônia. E é importante falar que a gente teve uma conquista muito grande de um tempo para cá, porque até algum tempo atrás, quem era responsável pelo sistema socioeducativo era a Sejus, que também era responsável pelo sistema prisional, e isso era algo muito equivocado, né, e que acabava atrapalhando muito a própria forma de se entender o sistema socioeducativo. E hoje quem é responsável é a SES, que é a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social. Então isso já é excelente, foi um avanço muito importante, tá? Qual que é o objetivo do sistema socioeducativo? No SINAS a gente também vai ter tudo bonitinho, objetivo geral, objetivo específico, mas resumindo, seria justamente a reinserção desse adolescente à sociedade, né? E a gente tem os 3 pontos principais, que é a responsabilização, né, pelo ato infracional, é tipo, amigo, se toca, assuma seus BOs, né, que é basicamente isso. A integração do adolescente à sociedade, né, verificando todas a execução de direitos e deveres também, né? Então é fazer esse balanço do que está deixando a desejar, do que está faltando, né? O que é necessário para que esse adolescente possa retornar ao seu ambiente familiar, ao seu convívio comunitário, e também a desaprovação da conduta infracional, né? Entender que tem consequências. E isso é importante e é necessário, tá? Para que tudo isso aconteça, né? Para que o adolescente ele receba esse acompanhamento, né, esse suporte, veja o que está precisando ser ajustado, enfim, como que aconteceu, chegamos a esse ponto, né, do ato infracional. A gente tem o PIA, que é o Plano Individual de Atendimento, se eu não me engano é isso, Plano Individual de Atendimento, que é o estudo do adolescente. Então, todo adolescente que cometeu ato infracional e ele é inserido, né, no sistema socioeducativo, ele vai ter que ter um PIA. E nesse PIA ele vai ser formado por uma equipe multidisciplinar, né, psicólogo, pedagogo, médico, enfim, toda uma equipe que vai avaliar esse adolescente, né, quais são as necessidades, quais as demandas, né, o que contribuiu para que chegássemos a esse ponto, e aí a gente vai ter todo um objetivo específico para aquele adolescente, além desses objetivos gerais, né? Então é um trabalho que é feito muitas vezes com a família, na verdade é o básico, é necessário ter esse acompanhamento com a família também. Muitas vezes a questão da educação que era negligenciada, o adolescente que está no sistema socioeducativo, ele tem que estar estudando, ele tem que estar com essas questões em dia, né? Então tudo isso também é observado. Enfim, é um sistema que é um plano que vai avaliar o adolescente de uma forma completa, né, visando o seu pleno desenvolvimento. E aí, qual que é o papel do psicólogo, né, dentro do sistema socioeducativo? A gente vai avaliar o adolescente fazendo perícias, né, mandando laudos para o juiz, né, de como a gente vem observando, o que vem acontecendo, avaliando também de uma forma mais individual, emocional, né, aquele adolescente, prestar algumas orientações. A gente vai trabalhar também junto com a equipe multidisciplinar, visando justamente a promoção do bem-estar e da reinserção desse adolescente, tá? E como é que a gente faz isso? Assim, o que é importante a gente discutir e levar em consideração para que esses objetivos sejam alcançados?
Basicamente, o primeiro ponto é a gente começar a olhar por uma outra perspectiva. Porque vamos pensar, como eu falei, eu mesmo cometi esse equívoco, falei, cometeu um crime, foi preso. E isso está enraizado na nossa sociedade. A nossa sociedade é extremamente punitivista, a gente gosta de punir, a gente gosta de falar bem feito, olha só, ninguém mandou. A gente sente prazer nisso. Só que avaliando psicologicamente, né, a questão de análise do comportamento, punição não é algo que tem um resultado muito eficaz. Ele tem um resultado a curto prazo, mas em alteração de comportamento é algo que deixa a desejar. E querendo ou não, a gente tem muita dificuldade, a gente tem muita resistência a olhar dessa forma. Né? Então, esse seria o primeiro ponto extremamente importante quando a gente pensa em sistema socioeducativo, em sistema de reintegrar esse adolescente à sociedade, em educar esse adolescente que muitas vezes passou por diversas situações, teve diversas questões que levaram, né, que o levaram a chegar àquele ponto. E óbvio que não dá para dizer que eu não estou dizendo assim, todos são coitadinhos, né? Foram levados a isso. Não nesse sentido, não é isso que a gente quer dizer. Né? Óbvio que tem alguns adolescentes que vão ter até algumas questões psicológicas mesmo, vão ter algum TOD, vão ter um transtorno de conduta, vão ter uma predisposição a uma personalidade antissocial, que vão reincidir, enfim, a gente sabe que isso existe, a gente não está negligenciando e nem deve ser negligenciado, mas a gente não pode resumir tudo a essas situações, porque são diversos fatores que inclusive influenciam na predisposição dessas alterações psicológicas, nessas questões de caráter. Então a gente tem que avaliar sim as questões sociais, a gente tem que avaliar as políticas públicas, né, relacionadas aos adolescentes, a gente tem que avaliar as questões de lazer, de educação, enfim, é uma série de coisinhas que culminam muitas vezes nesse ponto do ato infracional. Então a gente precisa, o profissional que está inserido, né, nesse sistema, que vai lidar com essas questões, precisa ter um olhar amplo, precisa ter um olhar que seja livre de preconceito, livre de estereótipos. E eu sei que isso é extremamente difícil, mas é necessário, né, que vocês, como estudantes, vocês como pessoas que estão tentando fazer a diferença, assim espero, né, com a prática de vocês, comecem a se reavaliar e comecem a estudar, comecem a discutir. É extremamente importante. O sistema é muito bonitinho, a lei é perfeita no papel, mas tem muitas questões que sim deixam a desejar e a gente precisa discutir, e a gente precisa pensar em melhorias, em novas propostas, mas a gente precisa utilizar argumentos válidos, argumentos com evidências, argumentos que sejam baseados no que vem acontecendo e não somente nos nossos entendimentos individuais. Tá certo, gente? Espero ter contribuído. Qualquer coisa, só chamar. Até mais.